Fala, meus amigos aí, galera, beleza? Excelente. Personal Cavalho aqui, mais uma aula do nosso desafio. Estamos aí avançando no nosso desafio, hoje é a aula número 13. Antes, porém, vou fazer um resumo da aula número 12, que foi transmitida ao vivo no Instagram. E na aula número 12 a gente falou sobre a importância do exercício físico para idosos, né? E naquela ocasião eu comecei perguntando se o idoso ele pode fazer exercício, ele pode malhar, por exemplo, né? E eu faço essa pergunta porque ainda hoje há muitas informações desencontradas, e há muita confusão, né, sobre esse assunto. E isso foi criado por conta da cultura que há dentro do ambiente de academia. O que eu estou querendo dizer com isso? Na academia você chega lá e tem lá os espelhos, né? Tem sempre uma pessoa competindo com a outra para ver quem está mais magro, mais sarado, enfim. Existe ali um culto ao corpo, não é? E além dos aparelhos, não é aquela coisa que de certa forma cria um ambiente hostil a uma pessoa idosa. Então convencionou-se que o ambiente da academia ele não é para um idoso, não é para uma pessoa velha. Mas não é bem por aí, até porque, como nós falamos também na aula, existe um processo fisiológico chamado sarcopenia, em que ele se manifesta entre 35 e 40 anos, e a partir desse momento o ser humano, ele começa a perder massa muscular. E aí, a partir desse momento, o exercício que ainda era uma opção, ele deixa de ser opção na vida do ser humano e ele passa a ser uma obrigação. Então, a pessoa tem que fazer por bem ou por mal, não é? E aí, isso porque, na medida que os anos passam, cada ano que passa, perde-se mais massa muscular, e perdendo massa muscular digamos assim, você deixa desprotegido tanto as suas articulações quanto os seus ossos. E aí há o risco de quedas, há o risco de lesões, não é? Então é importante, na verdade é fundamental que o idoso ele treine. Ele não é que ele pode treinar, ele tem que treinar, ele deve treinar. Não é? Além disso, há uma série de benefícios aí por conta da prática regular de exercícios, que são a regulação da glicemia, a regulação da colesterolemia, a melhora do sistema cardiovascular, o coração funciona melhor, o ser humano se torna mais independente, né? Então ele tem mais autonomia para fazer suas coisas, para se movimentar, para se locomover, enfim. Então o exercício para idoso ele é fundamental e tem que treinar, e independente de se vai treinar em casa, se vai treinar na rua, se vai treinar na academia, tem que fazer força, não é? Seja com personal trainer, seja com personal Carvalho, tem que treinar, beleza, meus amigos? Então, esse foi o resumo da aula 12, quinta-feira, foi transmitido ao vivo. Só para a gente deixar registrado aqui, hoje na aula número 13 nós vamos falar um pouco mais sobre a endorfina. A endorfina, que é um hormônio que a gente falou na aula 11, não é? E que está relacionado à sensação de bem-estar, à sensação de prazer, né? A gente falou sobre quando a gente estava falando sobre o barato do exercício, o barato da corrida, que é assim, uma sensação como se você tivesse ali extasiado, não é? E isso, a endorfina, ela tem ela tem um papel na corrente sanguínea e no organismo, que ela deixa a sensação de que como nós tivéssemos usado ou morfina, eu até falei isso quando eu falei sobre a etimologia da palavra, morfina e heroína. É o mesmo mecanismo fisiológico que
que trata das duas situações, né? Então a heroína ela ativa a endorfina e aí a endorfina é como se fosse não, ela é um analgésico natural, né? Então você diminui inclusive as suas dores, não é? Pessoa que sente muitas dores, quando ela tem uma descarga de endorfina na corrente sanguínea, essa endorfina ela funciona como um analgésico natural, não é? E aí você pode perceber também, por exemplo, como eu falei para vocês, né? Mandei uma mensagem de texto aí falando que eu estava sem condições ontem, né? E vocês percebem que a minha voz ainda está nasalada, eu ainda tenho coriza, ainda estou com dificuldade para respirar, ainda sinto meu corpo doendo, minha cabeça está pesada, mas se eu não treinasse, essa alergia, esse resfriado, essa gripe, seja lá o que for, cara, teria vindo muito pior assim, eu estaria derrubado, com certeza absoluta eu estaria derrubado, ou provavelmente eu estaria de cama nessa altura do campeonato, nesse momento, e não tem como a gente ficar de cama nesse, né? Porque a gente precisa trabalhar e a gente precisa fazer o desafio e precisa dar aula. Então, imaginem, né? Se eu não estivesse treinando, se eu não estivesse me exercitando, se eu não estivesse fazendo o desafio, possivelmente esse vírus, esse rotavírus, seja lá o que seja, seja lá o que for, teria me derrubado. E aí ontem eu trabalhei, amanhã eu vou trabalhar, e depois eu vou trabalhar, enfim. E a gente vai trabalhar, porque tem que trabalhar e também tem que treinar, né? Então nessas condições, nessas situações, nesses casos, você tem que conhecer o seu corpo, por exemplo. Se você estiver muito derrubado, aí eu não recomendo que você treine, mas se você estiver mais ou menos, você pode reduzir bastante, mas você pode fazer uma caminhada, você pode fazer um treino leve de musculação, você pode fazer ali que isso vai até dar uma animada no teu, né, vai levantar o teu moral, digamos assim. Mas, então é importante a gente manter esses níveis de endorfina circulantes na nossa corrente sanguínea, porque isso faz com que a nossa vida ela se torne melhor, ela se torne mais leve, e o exercício proporciona isso, não é? Então, assim como o exercício, existem outros mecanismos que eu falei, né? Lembra? Eu falei de outros mecanismos que ativam tanto a dopamina quanto a endorfina, mas a gente está falando só da endorfina. E um dos mecanismos que ativam a endorfina no nosso organismo é o ato de rir. Vocês sempre me veem aqui rindo, sorrindo, fazendo aquela risada engraçada. E isso na verdade, isso é uma, digamos assim, é como se fosse um boost, é como se fosse um up para o meu sistema imunológico, né? Então, quando você ri, você tem também essa sensação de prazer, de bem-estar, que é, como eu falei, o mesmo mecanismo, não é? Você sente na corrida, por exemplo, eu não sei se já aconteceu com vocês aqui, de você estar no meio da corrida, no meio do treino, e você querer rir, começar a rir, assim, do nada, entre aspas, né, do nada. Mas você começa a rir, cara, é um negócio engraçado, é incrível, assim, você tem vontade de rir, sei lá, é uma plenitude, sei lá o que é, cara, é um negócio que você tá ali e você se sente bem com aquilo, entendeu? Isso acontece muito também quando você termina o treino, não é? Aquela sensação de dever cumprido, é bem legal, mas isso é outro papo. E aí, quando a gente pensa nisso, até questões de tratamento de doenças, tratamento de dores, não é? A endorfina ela é um analgésico natural, então você precisa
você precisa rir mais, você precisa se exercitar mais e você precisa se preocupar menos. Beleza, meus amigos? Excelente? Vou subir essa aula aqui e vou mandar aí no grupo. Aula número 13. Ainda hoje vai entrar a aula número 14, a depender aí do YouTube, da velocidade de upload da minha internet. Beleza, meus amigos? Excelente, tamo junto e bora. Vamos pra cima.